Olá, tudo bem? Eu sou Thaís Lopes, bem-vindos ao meu canal. Nossa, hoje tá muito quente. Eu tentei mudar um pouquinho de cenário hoje vindo pro meu quarto, mas meu quarto esse horário, 2 horas da tarde, é uma estufa de quente. E se eu ligo o ar-condicionado ou o ventilador, ele vai fazer barulho no vídeo. O vídeo de hoje é sobre um tema assim, até um pouco difícil da gente falar, mas eu quero expor pra vocês o que aconteceu comigo. E... bom, é isso. Basicamente eu só quero contar pra vocês a minha experiência. Na verdade eu vou contar sobre uma cirurgia que eu fiz em abril, né? Eu internei em março, mas eu vou chegar lá. E vou contar tudo o que aconteceu nesse período, o tempo que eu fiquei hospitalizada, por que eu troquei de hospital, então vamos do início. Quando foi em março, no dia 25 de março, eu comecei sentindo umas dores no canto direito da barriga, na parte embaixo, a gente chama de quadrante inferior direito da barriga, do abdômen, né? E eu procurei o hospital porque eu tava sentindo muita dor, já tinha mais de 48 horas que tava doendo. Tinha tido febre no dia anterior, mas fui no hospital. Eu já tenho histórico de cisto no ovário, né, síndrome do ovário policístico. Já tinha feito uma cirurgia no ano passado sobre isso, tirei um cisto, tava com inflamação pélvica, enfim. Então eu já procurei o hospital com esse histórico sobre essa dor, fui medicada para dor sintomática e fiz uma tomografia de abdômen completo. Nessa tomografia, a gente achou um cisto no ovário direito, né, do lado que eu tava sentindo a dor, de 3,8 cm. Só é cirúrgico a partir de 5 centímetros ou se ele estoura. Mas daí o médico me deu a medicação e eu fui pra casa. Vim pra casa, mas no outro dia eu não tava aguentando nem andar. Não consegui nem dirigir. Eu peguei um Uber e fui pro hospital de volta. Quando eu cheguei lá, aí o médico plantonista que me atendeu, ele já me internou pra ginecologia fazer a pesquisa, né? Pra fazer, como é que chama? Diagnosticar, fazer exame, a propedêutica. Isso aqui são os exames. Então eu fiquei internada tomando remédio pra dor, que não passava. Fiz vários exames, fiz ressonância magnética, fiz ultrassom da região. 2 vezes, na verdade, eu fiz ultrassom. Uma mostrou o corpo lúteo, que é quando a gente tá no período de ovulação. Então não era um cisto, era a ovulação. E quando eu fiz a outra ultrassom 3 dias depois, já não apareceu nada. Então, assim, ficou tudo muito confuso. Como que na tomografia apareceu e na ressonância não apareceu nada e na ultrassom apareceu o corpo lúteo. Então, eu tinha 3 exames que eles não chegavam a lugar nenhum. Eles eram inconclusivos. Mas se apalpasse a minha barriga, eu sentia muita dor. O lado que tava doendo, ele tava com uma temperatura diferente, ele era mais quente. E eu sentia muita dor de não conseguir dormir. E os médicos da cirurgia descartaram a possibilidade de cirurgia. A ginecologia fez tudo o que podia fazer, exame ginecológico, e fiz exame de sorologia, vários tipos de exame e nada mostrava o que eu tinha. A única coisa que tava assim chamando a atenção foi no exame de sangue que a PCR deu alta. A PCR, para quem não sabe, é a proteína C reativa. Ela é responsável por mostrar infecção e inflamação no corpo. Então, normalmente a base dela é 7. A minha PCR ela tava 140. Então, tava muito alta. Mas um exame deu, o outro exame não deu. Então, cada dia tava uma coisa diferente no meu corpo. Daí os médicos começaram a achar que a minha dor era psicológica
ou aumentada por ansiedade. Eles começaram a achar realmente que a minha dor era uma dor de ovulação, porque muitas mulheres sofrem por isso. No período fértil, que fica entre... A gente tem 4 dias de ovulação. 4 dias que a gente sente essa dor, mais ou menos. E quando o óvulo sai do ovário. E dá uma cólicazinha, sim. Eu já senti, mas era muito diferente da dor que eu tava sentindo. Então, eu fiquei internada nesse hospital por 12 dias, fazendo vários exames e nada conclusivo, até que no momento chegou a falar que era porque eu era muito ansiosa e a ansiedade causava o aumento da dor. Aí eu já fiquei muito brava, porque eu sabia que a dor que eu tava sentindo era física. Só que dor é uma coisa pessoal, né? Eu não tenho como medir pra você, ou dizer, nossa, eu tô sentindo muita dor, porque às vezes o que é muita dor pra mim, não é muita dor pra você. Só que existe uma escala. O médico pergunta, de 0 a 10, quanto você tá sentindo de dor? E a minha dor era sempre 10, e eles começaram a me administrar remédio psiquiátrico, ansiolítico e antidepressivo e pra dormir. Até que um dia eu zanguei, falei com a minha mãe que eu queria ir embora, que eu queria ir embora e ir embora. Aí chegou uma médica, conversou comigo, ginecologista, conversou comigo, pediu pra eu ficar, que ia fazer mais uns exames. E eles estavam acreditando em mim, porque eu cheguei a achar que eles estavam duvidando de mim. Eu tava lá, não sei porquê, porque quem querer ficar no hospital? Mas infelizmente existe, né, uma síndrome, que eu não me lembro o nome agora, mas é uma síndrome que as pessoas se causam doença pra poder serem tratadas, e não é meu caso. E eu fiquei no hospital, esperando tal exame. No outro dia, chegou um médico totalmente diferente, me examinou, falou que não sabia porque eu estava tanto tempo no hospital, que era um cisto que tinha rompido, e eu podia ir pra casa. Ai, calma aí. Como assim? Tinha cisto ou não tinha cisto? Se rompeu, não tem que operar? Como que eu ia pra casa com dor? A dor não melhorava. Peguei minhas coisas, não esperei alta, eu até esqueci pra trás uns objetos pessoais no hospital, mas eu fiquei assim muito brava e peguei minhas coisas e fui embora. Uma atitude totalmente impensada. Hoje eu vi que assim, eu agi no calor da emoção e não deveria ter feito isso, mas... Imagina você estar internada 12 dias no hospital, fazendo vários exames. Cada hora entrava um médico diferente no quarto que eu tava. Exame nenhum mostrava nada, e às vezes mostrava uma coisa e depois o outro mostrava outra. Cada médico falava alguma coisa e eles começaram a duvidar de mim. Então eu fiquei muito chateada, muito. E pra ajudar tudo isso, eu internei logo que começou a quarentena. Então aquele hospital que eu fui ainda não era referência pra coronavírus, né, pra Covid. Mas mesmo assim, os médicos davam plantões em vários hospitais diferentes e eu estava exposta a isso. Eu podia ser infectada no hospital por coronavírus, e sendo que eu fui por causa de uma dor abdominal. Então, quanto mais tempo eu ficava no hospital, pior era pra mim. Só que, como que eu ia pra casa sentindo dor? Eu tomava remédios fortíssimos e não melhorava. E o que era, afinal? Daí, quando uma médica falou pra mim que era emocional, eu entrei em contato com o meu psiquiatra. E ele me confortou, dizendo que aquilo não era emocional, que a dor que eu estava sentindo tinha que ser... tinha que aprofundar essa pesquisa dos médicos. Como é que é o nome, gente? Esqueci o nome agora. Que os médicos tinham sim que me diagnosticar, e eles tinham que pesquisar o que estava acontecendo comigo e por que essa dor não mostrava. Mas assim, eu acredito que pelo histórico de eu já ter problemas ginecológicos, eu fui internada pra ginecologia e talvez isso tenha atrapalhado um pouco. Porque futuramente eu descobri que era apendicite. Então, não era realmente um problema de cisto no ovário. Mas o médico ter chegado pra mim e disse que é cisto, rompeu e vai pra casa. Então eu peguei e fui embora. Fiquei vários dias em casa, me sentindo super mal, muita dor, eu não conseguia comer. Perdi totalmente o apetite, era vômito, era diarreia. E assim, eu só ia piorando, porque eu tomava muito remédio. E imagina que um remédio chamado opioide, que são os remédios mais fortes pra dor, eles
tem efeitos colaterais. Então, eles tinham o efeito de travar o sistema digestivo. Então, cocô zero, não fazia. Então, eu ficava com a barriga inchada e com a dor que eu já tava ficando insuportável. Eu já não conseguia mais fazer xixi porque é um remédio depressor do sistema nervoso que fazia com que eu não conseguisse fazer xixi também, fora o enjoo forte que dava. E eu decidi ir para um outro hospital. E fui para um outro hospital porque o Anderson insistiu muito, porque por mim eu não iria mais a lugar nenhum, porque eu não tava aguentando mais as pessoas duvidarem de mim. Foi bem complicado. Então, assim, a minha primeira situação que aconteceu nesse hospital foi isso. Eu passei por uma internação de vários dias, vários exames, várias medicações, a desconfiança se era emocional ou não, se eu tava mentindo ou não, e foi muito ruim. Eu espero que ninguém passe por isso. E por sorte, no outro hospital, eu fui diagnosticada, mas eu também não fui diagnosticada assim. Entrei e eles descobriram. Eu fiz vários outros exames, internei, saí da internação, voltei pro hospital e daí eles decidiram fazer uma videolaparoscopia exploratória. Mas isso eu vou contar no próximo vídeo. Pessoal, só de alerta que essas experiências que eu conto são de minhas, né? Minhas experiências, coisas que aconteceram comigo. De forma nenhuma vocês devem usar elas pra autodiagnóstico, até mesmo porque, como podem ver, eu entrei no hospital com um sintoma de uma coisa e na verdade era outra. Então, eu espero que vocês tenham entendido o que aconteceu comigo, gostado desse vídeo, que é um vídeo informativo, e curte, comenta, compartilha, para que as pessoas não passem pelo que eu passei.